Acho que estamos no ar. Digamos assim. Estamos falando de seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Muito bem. Informa os seguidores de Capulanas que já chegamos por aqui. Boa noite, pessoal. Para um papo massa com a Yaya. Flavinha chegando, Thiago Almeida, muito bem, vamos chegando, galera. Esperando o Yaya chegar por aqui. Débora, sua linda. Vocês estão me ouvindo bem? Sua benção, mana. Bora, Yaya, chega, que é pra gente gastar essa 1 hora toda cheia de troca. Dizem que o Instagram fica derrubando a live da gente quando o negócio esquenta. Eita. Valeu pelo retorno, Simone. Minha mãe que abençoe, Dé. Bora, a gente tá aqui na conversa Mulheres Pretas na Tela. Uma realização da Companhia Capulanas de Arte Negra. Essa companhia que amo demais, que faz parte da minha vida. Com essas mulheres maravilhosas e sensacionais. Todas irmãs de revolução e de vida. Viver com Capulanas é assim, a gente fala, vamos pra revolução, elas não sabem nem onde é que vai ser o campo de batalha, elas dizem, vambora. Pronto. MC Cavanha. Chegando a galera massa, a Celinha Reis aqui. Como é que a gente faz, gente, se Yasmin Tainá não me aparece? Vamos, Yaya. Deixa eu achar essa guria aqui. Não tem a possibilidade dela ter pedido pra entrar e eu não ter visto, não, né? Sendo eu de peixe, sempre tem essa possibilidade, gente. Da lerdeza ser a minha. Boa noite, Dri. Gente, eu preciso escrever alguma coisa de comédia, porque a Adriana quer atuar, e aí ela quer atuar na comédia, e eu tô com essa incumbência aqui. Ai, meu Deus. Aí todas as vezes que eu vejo assim, Adriana Paixão, eu já penso, Vivi, o roteiro de comédia, cadê? Yasmin Tainá. Deixa eu ver. O jogo do bicho. Esse negócio é chique, né, gente? A gente fica em casa, a gente consegue conversar na live em uma tela, a gente vai pra outra tela, manda o zap pras amigas. Arlete Alves, seja bem-vinda. Comédia no cinema é mais difícil? Menina, acho que comédia na vida é mais difícil, né? Porque comédia, pra ser uma comédia boa, ela precisa ser elegante, ela precisa ser sofisticada, porque senão ela acaba sempre zoando alguém de uma maneira indelicada. Acho que comédia exige da gente uma sofisticação,
seja no YouTube, seja no teatro, seja no cinema, seja na música. Aí a gente precisa tomar umas aulas com o Yuri Marçal para fazer bem feito. Opa! Acho que a Yaya tá chegando aqui. Transmitiu muito bem. Eita, eu te aceito. A ufa. Olá! Olá! Botando um fone Olá. aqui, desculpa a demora. Pronto, menina, eu pensei Cheguei, agora, meu Deus do céu. Tô aqui cheguei! 3 meses me preparando para esse encontro. Foi fabuloso, magnífico. Primeiro me conte aí como é que você tá, como é que tá esses ossos. Tô bem, respirando no profundo, que é importante, né? Que A delícia, gente, necessário. importante respirar, lembrar de respirar sempre. Ó, quase E que a você, como é que senhorita. você tá? Ah, eu tô bem, tô maravilhosa, tava comendo chocolate e tal. Dormi à tarde para estar assim com essa cutis maravilhosa para dialogar com você agora de noite. Então Boa, tá boa. respirando profunda e longamente, Com porque a gente trança sabe azul, com trança azul. Cara, tô pensando na próxima cor. Mamãe tá querendo um negócio dourado, eu acho. Eu acho que você tem que mas ouvir a sua mãe. mas eu Porque a tava trança querendo uma coisa. azul, ela é para um outro momento, É um é outro uma momento. outra oportunidade. Olha, não vamos desvirtuar esse negócio aqui, não. Deixa, deixa eu cumprir aqui a missão, porque a gente vai Vamos. para a cozinha e não volta nunca mais. Eu sei que a senhora, assim, dispensa apresentações nesse Brasil, mas é sempre importante a gente lembrar que Mulher Preta tem nome e sobrenome, então estamos aqui com Yasmin Tainá. É sempre importante lembrar também de onde a gente vem, as coisas que a gente anda fazendo pelo mundo. Então, Yasmin Tainá nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e cresceu na Vila Iguaçuana, em Santa Rita. Começou a rabiscar quando decidiu entrar para o grupo de jovens repórteres de sua cidade, onde participou como repórter no projeto Memórias do Cárcere, realizado na 52ª DP, e além de escrever para o blog Cultura Ani. Aprendeu a pensar nos cineclubes e nas conferências de cultura que participou em Nova Iguaçu. Desde os 16 anos, dirige, escreve e participa de produções de curtas-metragens. Depois de ter inventado umas 3 vidas, Yasmin Tainá é diretora formada pela Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu e idealizadora da plataforma Afroflix. Bastante coisa. Além disso, diretora, roteirista, arrisco aí também produtora do Cabela, fartura, tipo esse quentinho no nosso coração. E Tu viu, aí, né? vi e amo fartura assim de montão. Que bom. E uma dessas nossas potências aí do audiovisual negro no feminino, como diria nossa professora Edileuza, dizia é sempre um prazer assim trocar com você, assim encontrar com você presencialmente nos bares, nos corres, na vida, nas lives, hoje em dia também, porque sempre aprendo e acho que a gente acaba somando bastante em nossas evoluções. Comecei perguntando como você está, porque o autocuidado e a saúde é muito importante para a gente, é um lugar que a Companhia Capulana de Arte Negra parte, né, para pensar essas existências de mulheres negras em um lugar saudável, né, entre si e numa relação com o mundo. E aí a gente tem aqui uma missão de conversar sobre o Cabela, né? Mas fiz questão de trazer sua mini bio, porque graças a Deus Cabela existe, você é super conhecida pelo Cabela, mas acho que é importante a gente compartilhar com o mundo que você tem atuado e construído em tantas outras frentes, antes e depois do Cabela. Mas queria saber como o Cabela chega na sua vida. Uhum.
Bom, primeiro, Vivi, eu acho que te agradecer pela introdução e pegar um pouco desse gancho aí do que você falou, né, de trocar ideia sobre a trajetória. Te parabenizar também por essa história do Oscar. Eu fiquei sabendo, conversando com os amigos, acho que foi anteontem, alguma coisa assim, com o Bruno e com a Sil, e eles falaram, né, que tinha saído o resultado lá de presidir a comissão de seleção. E eu acho que, assim, eu te parabenizar, obviamente, e desejar que você, acima de qualquer coisa, assim, tipo, você desempenha um trabalho muito sério pra gente. Acho que é notório, assim, obviamente, que vem de uma construção de muito tempo, mas como a PAN fortalece e tem ajudado muito o mercado, assim, nas aberturas, em todas as conexões que a PAN tem feito, assim, eu tenho assim, ao longo, né? Não é uma coisa que está assim mudando a revolução, assim, em relação à indústria cinematográfica brasileira, mas eu acho que a PAN, porque o nosso desafio é muito grande ainda, né? Mas eu acho que a PAN tem ajudado muito, muito mesmo a gente realmente assim conseguir ampliar o horizonte assim do audiovisual no Brasil, sabe? Das formas de fazer. Muita gente assim que já trabalha, né, com audiovisual, profissionais negros antes da PAN e tem visto muito essa pauta, enfim, tem visto muito essa questão, né, a importância da gente falar sobre isso. Então, assim, você tem um trabalho muito sério em relação a isso para a gente, né, para nossa comunidade. Mas eu acho que, sobretudo, eu desejo que você curta isso, sabe? Eu acho que a gente precisa. O Fartura me deu muito essa dimensão, assim, de retomar o estado de festa. Quando a gente passa na FATEC, no Cefet, o que as nossas mães, o que as nossas tias fazem? Coloca uma faixa na Uma porta de faixa. casa para dizer que a gente passou na escola, num concurso. A gente não pode perder de vista isso. É muito importante isso. Você está presidindo essa comissão de seleção do Oscar, sabe? Que você não perca de vista. Assim, tem um compromisso, sim, político, comunidade, etc, etc. Mas que você curta, sabe? Que seja bom para você. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito desafiador. Está difícil da gente curtir, né, as coisas, mas que seja, sobretudo, um momento prazeroso de festa para você, entende? Você possa ter um momento de fruição, de dizer, porra, que bom, axé, sabe? As águas estão felizes com você, sabe? As águas estão com você. Então, é isso que eu queria te desejar, que você curta, que nós possamos curtir as nossas trajetórias, as nossas conquistas, né? Que a gente não se sinta culpada por nada, que a gente curta, sabe? Que a gente festeje. E que a sua colheita seja muito farta, que eu tenho certeza que vai ser. Então, muito axé aí para você nessa novo desafio aí de presidir essa comissão aí do Oscar no Brasil, viu? E aí, tipo, muito, muito grata mesmo. E aí sei que quando você recorre a essas energias da celebração, é ciente de todos os desafios que a gente enfrenta também nas relações entre a gente, né? E muitas Sim. vezes, para dar conta da missão coletiva, a gente acaba abdicando mesmo das celebrações individuais. Então, é muito bom ser alertada disso, mas dizer que tenho me divertido bastante nesse processo, assim, tipo, tenho curtido. Que bom. Primeiro que foi um processo de eleição também, tipo, muito prazeroso, sabe? Assim, acho que e surpreendente para mim individualmente, porque eu não precisei brigar, Uhum. sabe? Assim, não esperava que a comissão chegasse nesse lugar, mas não cheguei no espaço com todas as espadas em punho e tentando brigar por esse objetivo. Então, fui surpreendida positivamente, assim, em um debate político, assim, muito maduro naquele espaço e avaliando todos os impactos mesmo, tipo, positivos e os impactos negativos de ser eu a presidenta desse comitê, né, entendendo, sobretudo, o que poderia significar para dentro
da comunidade do audiovisual, mas como isso poderia contribuir também para uma ressignificação, né, e reorientação da sociedade brasileira como um todo, né? Afinal, é a primeira comissão que o governo federal não vai ter ingerência na escolha, né? Então, assim, é a sociedade civil dizendo quem é que vai representar a sociedade brasileira naquele lugar. E no contexto político que a gente vive, assim, é muito importante mesmo, e é de se celebrar quando a gente chega em um lugar de representatividade internacional e que diz assim, olha, a sociedade civil brasileira, ela entende que as mulheres negras podem apontar caminhos possíveis e saudáveis para todo mundo. Assim, foi muito bom entender que, embora ali esteja em minoria, então, tipo, sou tipo, a única pessoa preta tipo, naquela comissão, não foi violento dialogar e construir caminhos estratégicos com todas as outras pessoas brancas ali presentes. Então, tipo, acredito que isso aponta também para o processo coletivo, um lugar de avanço com menos dores. Assim, isso me deixou bem feliz. Para além do Coqueiro Grande estar em festa, Eu o grande está em festa, as minhas tias estão escolhendo vestido, porque todo dia eu tenho que explicar, minha tia, a gente não vai pro Oscar, não vou para a sessão, a gente vai. Minhas tias estão escolhendo passagem. Tudo. E aí, assim, eu tentando explicar qual é a dinâmica. É o Coqueiro isso. Grande não quer saber, tipo, o Coqueiro Grande se sente lá. E é real, e eles mexendo no minha filha, quantos ingressos você tem direito? Porque a gente precisa saber quantas pessoas da família pode ir, dizendo, gente, o Coqueiro Grande não vai para a cerimônia do Oscar. E é muito divertido a forma como as nossas famílias e as nossas comunidades celebram, puxa a gente para a celebração e transforma mesmo tudo em felicidade. Então, tipo, tá massa. Sim, mas que bom. Mas o lance do Cabela. O lance do Cabela. Então, como é que ele chega na minha vida? Tem várias respostas para isso, assim. Mas eu acho que vem do encontro com os Osmos Bubu, o Alma no Olho, especificamente o filme Alma no Olho. Claro que antes, né, de tudo, tem um momento ali de transição capilar. Então, um momento em que eu saio de um salão de cabeleireiro de cabelo, de estética, enfim, muito famoso aqui no Rio, uma rede de relaxamentos e tudo, e eu saio com a cabeça totalmente queimada, assim, toda queimada, e num processo que eu tenho desde a infância, né, que é essa coisa de alisar, enfim, tudo isso, e um processo ali meio que indo para a juventude, né, 16, 17 anos, que foi quando, né, começa essa crise maior para mim, e que eu faço, né, desde pequenininha, desde, sei lá, 6 anos de idade, 5 anos de idade, já estava alisando o cabelo, essas coisas todas. Então, vem desse momento, assim, de ruptura mesmo, com alisamentos, com essa coisa do tratar o cabelo. Eu saio desse salão com a cabeça totalmente queimada, cheia de bolha, ferida, e escrevo um texto que se chama O MC Cabela, que foi publicado na coletânea da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, que acontece aqui no Rio. E aí eu escrevi esse texto, né? Tá na íntegra, o MC Cabela. E aí, a partir disso, eu vi que ele deu uma repercussão, enfim, que foi pro teatro, teve adaptação. E a gente decidiu montar um filme a partir desse texto, assim, que acabou não falando só exatamente de cabelo, né, de transição capilar, mas fala dessa busca de uma beleza que não é uma beleza... É porque ontem eu revi, né, uma fala do Mano Brown num jornal, assim, num vídeo. Eu gosto muito do Mano Brown, assim, é muito uma referência para mim. E pelo simples, pela forma como ele comunica, coisas tão profundas. E ele falou uma coisa que é assim, cara, a periferia está em busca cada vez mais pela beleza, né? E ele fala, por muito tempo a gente se sentiu feio, né? E isso é uma forma de manter a gente amarrado, porque no mundo capitalista, assim, ele leva para esse lugar
assim, no mundo capitalista, é o belo que vende, né? Ele bota nesse lugar da venda, mas a gente consegue entender que não é só o lugar do dinheiro, é o lugar da aceitação, da possibilidade de estar nos lugares, né? Da possibilidade de achar que aquele lugar é para você também, né? Então, assim, e aí isso fez muito sentido, assim, por que que tem tantas meninas negras que vão trabalhar com cabelo, com maquiagem, abrir marca de cosmético para pele negra, então assim é uma busca por uma beleza, mas é uma busca por um espaço também, né? Por uma possibilidade. E isso tudo Cabela, assim, quando ele chega na minha vida, ele revela isso para mim de alguma forma no primeiro momento, né? Essa busca por esse sol, né? Por essa sair dessa capa, né? Que te trava desses cadeados, assim, de alguma forma. E aí, num outro momento, né? O filme é assaltado para que eu conheça os Osmond Bubu e entenda que aquela narrativa precisava de tempo para que ela acontecesse na sua potência. Então, assim, o filme é assaltado, né? Eu perco todo o material para que eu conheça o Alma no Olho, para que eu conheça que já existe uma estética, né, dentro de um cinema negro sendo pensado e que aquela narrativa tinha que acontecer a partir dessa escola, né, que não bastava só fazer uma experimentação de câmera, que aquilo ali, aquilo que aconteceu pontualmente na minha vida, não era sobre mim, entende? Era uma marca de um tempo que precisava estar em diálogo com o Alma no Olho. Então, acho que o Cabela surge dessa maneira para mim. Muito massa. Tem um. E aí é isso, a gente vai dialogar aqui numa dinâmica bem sancofa, vai para lá e vai para cá, mas tem uma dinâmica assim que o Cabela surpreende assim, tipo, a todas nós e traz método, né, tipo, inclusive para o nosso fazer coletivo, que é dar conta da máxima do filme que aquilo que não é visto, em tese, né, para o audiovisual, não existe. E aí o Cabela vem para o mundo com um método de distribuição garantindo não ser uma obra, não ser uma produção que corresse o risco da invisibilidade. E aí, junto com isso, né, tipo, revela uma potência de uma audiência preta, tipo, sedenta por nossas narrativas, que é muito mérito, né, de como vocês pensaram ali aquela campanha de comunicação e de distribuição do filme. Você pode compartilhar um pouco com a gente como foi esse processo? Uhum. Eu acho que o Cabela, assim, primeiro a gente tinha essa ideia, né, de fazer um vídeo com uma atriz lendo o texto. E aí, numa conversa, assim, com 2 ou 3 amigos, a gente pensou, vamos fazer algo que seja mais do que um texto lido, né? Que seja uma coisa. E a gente abriu um processo na internet, né? Convocando atrizes profissionais ou não profissionais que tivessem uma história parecida com a da MC Cabela, né? Essa personagem. E a gente botava o link nessa descrição do Facebook e que tivessem uma história parecida ou que tivessem vivido coisas que se conectassem, né? Então, o Cabela já parte desde o início, né, de que era preciso ter uma relação, né? Que a gente não queria interpretar uma história, a gente queria estar em relação a uma história, né? Todas as pessoas que trabalhassem no Cabela estiveram em relação com aquela história, né? Tiveram outros profissionais que não exatamente tinham uma relação, mas o elenco todo estava em relação àquela história. Então, já a partir daí, a gente fez um formulário e aí, tipo, sei lá, em uma semana, 2, a gente recebeu mais de 300 relatos, assim, de mulheres de todo o Brasil, de muitas partes, assim, relatando coisas absurdas, assim, desde expulsão de casa, porque eu parei de alisar o cabelo. E a gente sabe que não é isso, né, exatamente, assim, não é o... A gente tem uma coisa que eu aprendi muito ao longo, assim, de feitura desse filme, que é a discussão da estética, ela perpassa por muitos caminhos, né? Então, que o cabelo não é uma coisa, assim, separada do corpo, não é um detalhe, não é
não é um capricho, não é uma vaidade, né? Cabelo vem de uma geografia, tem história, né? Tem ancestralidade, né? Revela sobre de onde você vem, né? Então, assim, te apresenta no mundo. Então, tem todas essas questões. E aí a gente, né, com muito pouca grana, selecionamos as meninas que moravam no Rio, mesmo assim ficaram tipo umas 30. A gente fez um encontro, né, com essas mulheres e isso foi falado, enfim, a gente conversou, e aí, a partir desse interesse, eu vi uma necessidade maior de ir expandindo o filme cada vez mais. Então, quer dizer, o processo de financiamento coletivo do Cabela, que foi R$ 5.000 na internet, que foi o que a gente conseguiu arrecadar, um pouquinho mais, mas não passou de 6, me coloca num lugar de pensar o cinema a partir daqueles relatos e das necessidades que estavam me chegando, assim, né? E também dos meus estudos, da escola de cinema. Então, tudo isso, assim, estava tudo em diálogo. E aí eu montei um roteiro, a gente filmou, e aí foi isso, né? O filme foi assaltado, e aí eu demorei mais um ano, quase 2 anos, para refazer tudo, dentro já de uma pesquisa mais elaborada e tal. E nessa questão da distribuição, assim, o Cabela me ensinou que a minha academia é o coração da nossa gente, entendeu? É o coração das professoras das escolas públicas brasileiras, que antes de qualquer academia de cinema, antes de qualquer universidade, antes de qualquer festival de cinema, já queria exibir para suas crianças, saca? A minha academia é o coração das mulheres que trabalham dentro de instituições de meninos em privação de liberdade. A minha academia são as curadoras independentes de cinema que tentam se inserir no circuito. A minha academia é o coração dos cineclubistas, dos trabalhadores da cultura, das praças públicas, dos equipamentos públicos culturais, entende? Então, assim, eu acho que o cinema negro, né, me ensina e me diz que essa é a minha academia, né? Esse é o nosso sistema de distribuição dos nossos filmes, sabe? O coração da nossa gente, porque é o nosso público. O Odeon foi lotado, não foi de galera da Zona Sul. Quem foi ver o Cabela no Odeon, né? O Cabela foi pro Odeon, fez uma estreia sozinho, né? Não foi dentro do festival, foi a estreia. E quem comprou o ingresso era gente que morava 2 horas dali, gente que pegou trem para estar ali, gente que atravessou a cidade, gente que pegou ônibus de 5, 6 horas para estar ali, entendeu? Não foi o centro, a Zona Sul, foi a nossa gente, foi a Baixada, foi, sabe, a periferia que foi ver o Cabela, entendeu? Então, assim, isso revela muito sobre nós. Claro que de lá para cá muita coisa mudou, né? Uhum. Muita coisa mudou mesmo, assim, por inúmeras razões, assim, né? Não só pela trajetória do Cabela, mas por um grupo muito grande, assim, de várias partes do Brasil. Então, a distribuição do Cabela revela, né, um pouco assim sobre as nossas caminhadas de longo tempo, né? Então, foi muito importante, assim, mesmo hoje, assim, olhando, né, todo o processo de Cabela não ia para festival, era rejeitado, depois o festival convidava, depois foi para Roterdã, depois, enfim, depois. Mas o mais importante mesmo que aconteceu foi isso, assim, saber que existe uma comunidade que me apoia, que quer ver o nosso cinema, né? Que quer ver, quer me ver dirigindo, quer ver você dirigindo, quer ver a gente aí atuando, que quer assistir, que é público, entendeu? Isso é muito bom, né? A gente poder ver os nossos vizinhos vendo o nosso filme, entendeu? A nossa comunidade, as pessoas que, sei lá, eu lembro que quando a gente exibiu no Salvador, você levou a Luísa Bairros para ver esse filme. Porra, Luísa Bairros, sabe? Luísa Bairros estava do seu Foi uma lado, você plateia levou bonita ela. aquela em Salvador, né? Tava a Foi Luísa, tava lindo. a Vilma, tava... Tinha um pessoal, Tinha uma galera massa. Tava né? Val. Tinha muita gente. Então, isso me dá um. Claro que são muitos desafios para a gente, porque a gente não vive. O nosso cinema precisa também ir para os cinemas, né? A gente precisa fazer o circuito, né? Acontecer também.
Mas pra gente, assim, pra mim, que estou começando, que estou fazendo as coisas aqui, é importante isso, assim, foi importante passar por todos esses processos, assim, com Cabela, para ter a ciência, né, desses processos, do que rola na real, né, e saber que é possível, né, é possível outros circuitos também, que a gente tem público, né, que a nossa gente quer ver, gosta, se emociona, né, faz sentido. Massa, Yaya, muito grata. Eu dizer a galera que pode ir preparando aí suas perguntas para lançar aí, para fazer para a Yaya também. Eu estou aqui meio que monopolizando a fala e fazendo as minhas perguntas, mas Não, imagina. que a gente vai compartilhando aqui. Enquanto a galera vai elaborando as perguntas, Yaya, você falava sobre as nossas pesquisas e as nossas fontes de referência mesmo, né? E, enfim, a nossa base epistemológica. E aí, como o pensamento de Leda Maria Martins, como o pensamento de Muniz Sodré, e aí pensar a Bíblia, que é o, né, pensar Nagô, inspira e alimenta o seu processo de construção narrativa. Uhum. O Cabela me revelou muitas coisas, assim, me levou a muitos caminhos. Eu acho que, principalmente, assim, esse caminho da performance, né? Que parte, né, lá desde o início, assim, de que era preciso que as atrizes e as atrizes profissionais ou não profissionais fossem que a gente trabalhasse dentro de uma escolha de linguagem da performance mesmo, né? Que dialoga muito com com Fernanda Júlia, dialoga com Leda, né? Dialoga com a nossa intelectualidade preta do teatro, do cinema, da discussão estética, enfim, que já é algo que está aí, né, de muito tempo, né? A Leda é um absurdo, assim, a produção dela é muito antiga, assim, né? Se a gente for pensar que o debate de decolonial, né, a Lélia, enfim, esse é um debate que o Brasil já está fazendo há um tempo, né? E dentro de outras chaves, assim, seja na religiosidade, seja nas culturas, nas danças, né? Então, tem esse diálogo assim direto com a performance, que é algo que me interessa muito de pensar no cinema, pensar, né, nessa possibilidade do popular acontecer nessa linguagem, entendeu? De ser possível, né? A gente não das nossas vivências serem possíveis nas telas, entendeu? Que a gente não precisa. Claro que é importante estudar, claro que é importante a escola, não nego a escola. Mas que tem coisa na vida que o nosso cinema precisa também, entendeu? Que as nossas direções precisam também. E que é algo que Leda, que Oni Jazé, enfim, trazem nas obras delas, né? No que elas estão pensando para teatro, para dentro dessa discussão estética, assim. Então, esse livro, Pensar na Go, por exemplo, do Muniz Sodré, agora fazendo fartura, foi muito importante para pensar esse lugar do tempo, assim, né? Do tempo, esse tempo do cinema que a gente, né? É óbvio, né? Quase que uma discussão óbvia, né? Lógico que a gente trabalha com tempo, lógico que tem a minutagem, lógico que tem o tempo ali que o filme acontece, mas pensar uma temporalidade que perpasse pela vida, mas não exatamente, vamos filmar a vida como é, né? Mas achar dentro de um registro que foi feito para a vida algum cinema possível. Então, pensar na Go me traz muito isso, assim, né? Desse tempo que a vida, esse tempo cinematográfico que a vida pode nos revelar, né? Eu acho que esse livro, assim, desperta muito isso em mim quando eu vou fazer o Fartura, que é uma discussão que me interessa muito, pensar os nossos sets como cozinhas, sabe? Por isso que no início, assim, te parabenizando aí sobre essa questão do Oscar, foi isso, assim, a gente precisa retomar, não que a gente esteja afastado. A Sueli Carneiro fez uma coisa muito interessante uma vez no debate da Cult, da revista Cult, quando ela foi capa, fez um debate, a Cult fez um debate, e aí alguém questionou ela, dizendo, porque todo mundo aqui é acadêmico, e tinha a plateia era preta, assim, né? Principalmente mulheres negras. E ela falou assim,
quem é do Capão Redondo? Quem é? E começou a falar um monte de nome de periferia em São Paulo, favelas, enfim. E as pessoas começaram a levantar o nome, a mão, assim. Ela falou, ué, gente, não estou entendendo o que vocês estão falando. Né? Que distanciamento é esse? Vocês vieram desse lugar, né? Então, às vezes a gente acha que o acesso à educação no Brasil, ele traz uma contradição para a gente, porque gera acesso, né? É possível gerar acesso, mas gera uma desigualdade dentro da nossa própria família, das nossas afetividades, né? Parece que a gente vira um extraterrestre dentro da nossa, né? Então, parece que a gente já não pertence ali, também não pertence ao outro lado. Então, tem uma coisa aí que acontece. Então, acho que esses três aí intelectuais que você cita, traz muito isso para mim, assim, olhar para a cozinha, né? Nossa universidade, sabe? Quantas coisas a gente não aprendeu na cozinha, desde o chinelo voando na nossa cabeça, até ver que mulheres que dominam aquele espaço e tem um motivo para isso, né? Não é só... Hoje eu estava olhando uma foto, né? Estava revisitando aqui a pesquisa do Fartura, né? E a gente tem... Viu? Deu uma leve falhadinha aqui para mim, mas eu ouvi até uma foto na cozinha durante o Natal. Isso. Uma era um grupo de mulheres Vai rolar. Tipo, esse é o feitiço do trazer o tempo para a conversa também, né? E aí o tempo da ancestralidade é um, o tempo da internet é outro, o tempo de nossas reflexões é um outro tempo. Voltei? Pronto, Yaya, você chegou, voltou. Tudo. Então, aí era isso, era um grupo, né, cozinhando e depois elas dançando, né? E eu lembro quando a gente vai para a universidade, né? Quando eu fui para a universidade tinha esse debate, lugar da mulher na cozinha, né? Um debate muito possível de ouvir, assim, em discursos feministas. E aí foi a tia Surica, indo na cozinha da tia Surica, da Portela, que ela me fala assim, minha filha, tipo... né, faz igualzinho a Sueli Carneiro fez, assim, sabe? Ao perguntar, assim, que distanciamento é esse, assim, no sentido de que tem uma lógica para que estejamos nas cozinhas e é isso, não é só sofrimento, né? A vida não é... O Mano Brown fala nessa entrevista, né? Fora o racismo, são muitas outras questões, né? As nossas vidas não é só isso, pelo contrário, né? Pô, já fui, por exemplo, no Coqueiro Grande, ela grita confusão e gritaria, entendeu? Então, assim, não perpassa por aí, né? Eu acho que o enfrentamento está em outro lugar. Então, acho que o Pensar na Goa revela muito isso, né? Sobre essa temporalidade que está ali na vida mesmo acontecendo, né? E da idade também, que está presente, né? O próprio porco, né? Do Fartura, que muito tempo depois que eu fui fazer algumas conexões, mas estão presentes ali nesse lugar da fartura mesmo, né? No final das contas, não tem o Natal, mas tem o porco, que é aquele senhorzinho que não ganhou nada, mas ganhou muito dentro de um corpo imaterial, né, da espiritualidade. Aquele fazer de catar, ir passando de casa em casa, pegar resto de comida orgânica, para alimentar porcos e matar no final do ano para distribuir para a comunidade, é algo que não dá para explicar porque que ele não cobrava por aquilo, né? Mas a gente entende, né? A gente entende porque a gente sabe que quando a gente é criança, a gente bota a moedinha no porquinho. Porque ter esse olhar, eu acho que a nossa intelectualidade negra, assim,
tá sempre fazendo a mesma coisa que a Sueli fez, né? Olha só, se perceba aqui, né? Se perceba que aqui tem muitas coisas, assim. É muito. Assim, eu comecei falando da minha paixão por Cabela, ou por Cabela também, mas por fartura. E uma das passagens do Fartura que me deixa muito apaixonada é exatamente a relação com o porco. Porque meu irmão mais novo, ele é essa figura na família, né, lá no Coqueiro Grande, que engorda o porco. Então, tipo, o Gustavo, ele é a figura que no início do ano, ele vai atrás do genipapo, vai atrás da cajá, e aí garante o licor que a comunidade inteira vai comprar dele para a festa de São João. Acaba o São João, ele já está engordando o porco que vai ser tipo distribuído para a comunidade durante o final do ano. E aí, assim, e é a mesma pessoa, tipo, Gustavo, tipo, é o jovem que está se formando em cinema hoje na universidade e que, tipo, para a comunidade é essa coisa, tipo, de mais um que foi para a universidade, mas ele segue. Opa, voltou para você? Nadinha? Vixe, aí, ó. Eu também não tô te ouvindo. Será que a gente começou a falar de fundamento? Veja aí. Voltou. Voltou o áudio para você? Eu também não te escuto. Talvez tenha sido alguma configuração aí no seu. É isso, gente. O importante é a gente dominar todas as linguagens. No seu celular. Vamos derrubar. E recomeçar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encerrar aqui. Ó, eu vou encerrar e aí a gente volta para quem está me ouvindo. Oi! E aí, te escuto novamente. Voltamos. Voltamos. Eu não ouvi a sua pergunta, nada do que você falou. Eu estava dizendo que uma das coisas que fartura me emociona muito é que o moço do porco do filme é meu irmão caçula, no Coqueiro Grande. Então, assim, tipo, o Gustavinho, ele é a figura que no início do ano ele organiza, tipo, genipapo, cajá, tipo, as frutas tradicionais e prepara o licor, que é distribuído nas festas de São João, no mês de junho. Aí termina a dinâmica em junho, ele já está garantindo o porco e o processo de engorda do porco para distribuição no final do ano, né? E esse ano em específico, depois de ver fartura, assim, me ligar nesse processo, me fez me ligar nesse processo tradicional com maior nitidez, né? Porque muitas vezes também a gente
a gente está vivendo as coisas e só está vivendo e não para fazer o recorte dos reais significados daquilo, né? Tipo, aí esse ano eu tenho recebido muitos videozinhos, depois eu compartilho com você, muitos videozinhos do processo de engorda dos porcos. E aí, tipo, tem horas tipo, que eu tô trabalhando, um negócio tipo super cabeção, e de repente chega no meu WhatsApp, meu irmão mandando, olha como estão seus sobrinhos hoje, se prepare que no final do ano a gente vai, tipo, ser muito feliz compartilhando dessa carne de porco, e a gente fica escolhendo, eu quero pernil, eu quero não sei o quê, e assim. E é um processo muito, muito massa e bonito mesmo, saca? De produzir essa fartura e esse lugar de prosperidade a partir do alimento com a comunidade. A galera tá voltando para cá. Eu reitero que as pessoas coloquem aqui, tipo, as suas perguntas para Yaya. A gente entrou, tipo, na seara, né, do diálogo sobre como a religiosidade ela acaba dizendo que nós somos no mundo. E aí eu queria saber também, tipo, como você lida com essa coisa delicada e sensível, né? Porque é uma linha muito tênue entre a gente trazer os elementos da espiritualidade para as nossas narrativas audiovisuais de uma maneira que não seja desrespeitosa e invasiva. E aí você consegue fazer isso com muita maestria, tanto no Cabela quanto no Fartura. E aí queria que você pudesse falar um pouco sobre essa construção, né, da camada do feitiço nas suas narrativas audiovisuais. Uhum. Ixi. Caiu de novo, Yaya? Mas vai, agora vai. Agora vai? Pronto. Você conseguiu ouvir a pergunta? Vai. Ouvi, vou te responder. Nossa. Então, muitas coisas eu vou aprendendo no caminho, porque eu acho que a vida, né, tem muita coisa, né, a nossa vida, né, a vida, pensa no Brasil, né, não sei muito falar de outros lugares, assim, mas eu acredito, né, agora eu tô na quarentena, eu me viciei em anime, desenho japonês, e é maravilhoso, recomendo, né. E tem muito, né, de muitas coisas assim ligadas à espiritualidade nos animes. É muito, muito legal, assim, foi importante para mim na quarentena me alimentar desse repertório. E na cultura, assim, do Japão, da China, enfim, tem muitas ritualidades, assim, possíveis da gente ver aqui, né, da comida, do mais velho, tem muitas tradições também. Mas pensando aqui, eu acho uma coisa que é essa diferença, assim, entre a religiosidade, né? E obviamente que tudo, né, é a cultura, né, acontecendo ali, pulsando em sua máxima potência. Assim, eu acredito que tudo que tem vida tem intenção. Então, tudo que você toca, tudo que está acontecendo tem uma intenção, das mais simples às mais complexas, né? Tem uma intenção ali, nem que seja de viver ou de morrer um dia, mas tem uma intenção, né? E o Cabela, por exemplo, essa exibição de Salvador, eu lembro que foi uma sexta-feira e ali perto, eu não conheço muito Salvador, então você pode me corrigir, mas me parece que tinha uma galera do terreiro de Macota Valdina que desceu para ver a Cabela. E eu lembro que no diálogo teve gente que falou de Itã, né, de Iemanjá, as leituras possíveis de Cabela. E eu te confesso que eu não tenho uma vivência assim de infância, enfim, dentro de terreiro. Mas nesse encontro eu vi que era possível essa leitura ali, mas que estava pautado num processo de transição capilar de verdade. Eu não li nada para fazer o Cabela, assim, no sentido de ler livros sobre orixá, sobre
cultura, sobre religiosidade, sobre, enfim, nada disso. Mas as coisas se manifestam, né? No caminho. Para mim, é muito importante trazer, assim, eu trabalho em cima de signo mesmo, assim, sabe? Não que se você pode começar um filme por um diálogo, que isso não seja o signo. É também a simbologia, o que você quer dizer, a moral da história, né? Então, que a gente ouve, né? Lembro quando minha avó ouvia rádio e tinha aquele programa, sei lá qual, que tinha moral da história, né? E aí, hoje em dia, tá todo tentando aprender a fazer moral da história para vender para Netflix, para Amazon, porque a gente, dentro de um discurso elitista que não importa a mensagem, os americanos sabem fazer isso pra caramba. A moral da história. E isso é o quê? O popular. A gente está ouvindo o tempo inteiro isso, moral da história. Qual é a moral da história? Qual é a mensagem? O que você quer dizer com isso, né? E a escola nos ensina isso e depois a gente tem que correr atrás porque o mercado pede, né? Então, quer dizer, tem uma importância nesse negócio, né? E eu acho que eu sempre trabalho dentro dessa simbologia, assim. Por exemplo, o Fartura, ele me revela dentro de várias conexões com a religiosidade, mas é ao dia. Então, acho que talvez, ao invés de beber diretamente numa fonte, de olhar para um ritual do candomblé, ou seja lá, e trazer para o cinema, eu tento ver as conexões com a vida, assim, sabe? Tipo, para mim é muito, muito forte, assim, pensar esse cinema da nossa cabeça, sabe? Pensar esse cinema que está em diálogo com as nossas figuras, com a ritualidade, né, com a performance, né? E eu acho que as conexões da religiosidade, elas vão vir, porque não está separado, né, na verdade, assim, a forma, se as nossas, o que eu falei, assim, eu cito sempre a história da cozinha. Se as mulheres estão na cozinha, né, e nas religiões, né, de matriz africana, algumas, é a mulher que cozinha para o orixá, porque tem essa energia, a gente pode fazer essa conexão, não necessariamente é uma coisa, né, mas isso se reparte em 1000 outras possibilidades. Então, para mim, é sempre isso, assim, eu acho que o Fartura é um divisor de águas para mim, porque em Cabelo tinha muito, muito forte que eu não queria mostrar mortas nos meus filmes autorais, assim, na minha obra autoral, assim, que eu fosse criar, né? Não que me chamassem, alguém me chamasse para fazer parte de uma sala de roteiro, qualquer coisa, mas algo que eu dirigisse ou fosse a criadora, não me interessa mostrar pessoas mortas. Né? Não é que eu não assisto, não é que eu não gosto, não é que eu nego, que eu acho errado, mas eu não me interesso. E o Fartura me revela esse lugar da alimentação, mesmo dentro de um país em que a fome é latente. E principalmente se a gente for pensar o recorte racial, né? Mas, ao mesmo tempo, é desse povo que vem os maiores atos de partilha, né? De partilha, de dividir, né? Então, eu penso por aí, sabe? Quando essas conexões acabam acontecendo, assim, eu não tenho uma explicação, enfim, super cabeçuda para te dar. Mas eu acho que é isso, assim, talvez seja um encontro mesmo, tipo, esteja no meu propósito, entendeu? Então, que vai acontecendo, assim, eu nunca imaginei que, por exemplo, o cartaz do Fartura não ia ser não ia ser o porco. Hoje em dia eu entendo porque é o porco, entendeu? Dentro da minha ancestralidade, dentro do que isso tem revelado para mim, o porco tá ali porque ele vai falar, era para eu estar aqui mesmo, entendeu? Tá falando disso, então assim, as coisas chegam, você sabe, né? Então, Você sabe tem coisa que a gente não controla muito não, as paradas vão acontecendo e a gente vai ralando para então, mas isso tudo para dizer que não necessariamente eu vou na referência de algo que faz parte da minha pesquisa, assim, no sentido de beber diretamente na fonte, porque eu acho que é isso, cada um tem um destino para fazer, permissão, enfim. Então eu sempre tento olhar para essa vida, né? Que é isso, né? A gente não sei, assim, a espiritualidade é algo
porque a gente trabalha dia a dia, né? Tomando um banho, bebendo uma água, conversando, pedindo, com fé, indo, né? Também acho que é isso, né? A natureza, né? É com a natureza mesmo. E é isso, e que é o princípio do axé, né? Então, assim, você não tem como ser uma pessoa de axé só entre quatro paredes, e aí quando você sai de um determinado espaço físico, você deixa de ser uma pessoa de axé e torna-se outra coisa, né? Tipo, o axé acaba sendo, de fato, esse modo de vida, esse modo de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a natureza, e não tem como se dissociar. Agora, se tudo isso que você me disse não é uma resposta cabeçuda, no sentido de resposta coerente e completa, eu não sei o que é resposta cabeçuda para a senhora. Mas me conte um pouco sobre as dinâmicas do Afroflix. Isso faz muitas coisas Sim, são muitas. e ali, tipo, no Afroflix tem um encontro que eu acho que é muito importante para nossa história e permanência coletiva desse território brasileiro, porque é ali um encontro entre um audiovisual de matriz negra e um audiovisual de matriz indígena, tá? E isso é generoso e é reconhecimento mesmo dessas forças que cooperam entre si há muitos anos nesse território. E aí queria que você pudesse falar um pouco desse projeto que é o Afroflix também, dessa perspectiva. Então, a Afroflix surge no momento de pesquisa do Cabela, né, em que surge com uma necessidade mesmo de mapear essas produções, assim, uma necessidade não, um desejo, eu diria, né? Não que elas não estivessem já sendo mapeadas em outras redes, mas pensando aí esse novo momento, né, de streamings e plataformas, no início tinha assim, primeiro, sendo bem sincera, era um negócio tipo um blog, entendeu? Um blog para que fizesse uma lista de produções dirigidas por profissionais negros, assim, né? Diretores negros, diretoras negras, roteiristas, produtores e protagonistas, né? Então, atores e atrizes. Então, surge aí, nessa necessidade de uma conexão, né? Um encontro com o Zósimo revela isso. Poxa, peraí, então a gente tem um cinema maior, né? Dentro da escola, eu estava na PUC, e um cinema mundial muito pautado, a gente já sabe, né? Um cinema que não considera o que era, né? Tipo, eu não sou uma cineasta, né? Dentro da indústria do cinema, né? Dentro do que a gente considera o que é ser um diretor de cinema, é quem está no comercial, quem lançou um longa-metragem ou dois, enfim, que tem já essa produção, né? O curta-metragem ainda é um lugar experimental, óbvio, né? Que para nossa comunidade ou para alguns caminhos mais independentes, né? O filme, o curta é filme, sim, né? É uma militância, né? Mas pensar que você tem uma produção imensa, né? No Brasil tem uma produção imensa, assim, de audiovisual. Acho que cada vez mais, né? Um monte de humorista, né? De periferia, pretos, enfim. Cada dia aparece um diferente, assim. Tem muitos, sim, muitos, muitos e muitos, com muitas visualizações, fazendo série, entendeu? Assim, para Instagram. E aí? E aí, a gente vai ignorar isso? Sim, vai ignorar que isso não é audiovisual, que isso não é fazer, que isso não é série, é o que é vídeo para Instagram? A gente assiste isso, né? A gente fazendo coisa de 8 minutos, sendo assistido, sendo comentado, sendo compartilhado, sendo viralizado, mais do que a televisão, mais do que, enfim. Então, a live da Tereza Cristina, a gente não vai considerar isso como gente, entendeu? Então, assim, a gente tem uma produção imensa, né? Uma produção imensa. E o Afroflix surge disso, né? Para dizer que tem essa produção grande. E aí, isso, ao longo
tempo a gente lançou lá o site, né? Tá no ar. É difícil, vou te falar, é difícil manter, lidar, né? Ele é pequeno, obviamente, né? Um projeto independente, mas ele tem uma possibilidade, um espaço mesmo de produção, de criação original, enfim, de outras possibilidades mesmo, né? Uma plataforma preta de streaming. Então a gente começa a lidar com algumas questões, né? Aí a gente lançou o site, tem lá para você colocar o seu link do YouTube, enfim. Pelo menos um profissional, né, tem que estar envolvido, não importa o tema também, mas tem que ter um diretor, roteirista, produtor, lugares de destaque, né, com esse protagonismo. Tá no ar, né? Tem algumas produções lá. Faz um tempo, assim, um tempo mesmo que a gente precisa até dar uma atualizada, assim, olhar para a Afroflix, mas eu tenho planos, assim, eu acho que para mim agora a Afroflix ainda continua fazendo sentido nesse lugar de ser, né, uma possibilidade aí de existir conteúdos originais, né, de ser uma plataforma, uma outra distribuidora no Brasil, né? Tenho pensado muito por esse caminho, continuar lá com filmes independentes gratuitos, mas pensar nessa atuação no mercado de distribuição de filmes ou séries e criações originais, né? Dentro dessas novas plataformas também, sabe? Porque esse sistema nosso, depois da pandemia, já estava assim antes. Eu não sei, mas eu acho que é insustentável assim, a gente pensar que o cinema vai ser sempre isso, vai ser sempre para, sabe, esse lugar que a gente não pode ser outra coisa, sabe? Pensando que, pô, o que é o acesso? Que a gente tem tantos problemas, né? Aqui no Rio, várias linhas de ônibus foram cortadas, linhas de ônibus que levam as pessoas ao cinema no final de semana, né? E cinemas sendo fechados. Então, assim, e aí? Aí a gente não vai pensar essas plataformas como possibilidade do nosso povo assistir, né? Das nossas produções circularem em outros lugares. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao novo mundo, entendeu? Eu sou a favor mesmo. Não tenho essa coisa de, não, cinema, sabe assim? Acho o cinema foda, acho que tem que estar também, mas aproveitar também essas plataformas. Então, eu acho que estou nesse momento, né, de estar nesse momento de repensar aí a plataforma nesse lugar. Por enquanto, ela funciona dentro do que ela se propôs a ser, né, que é essa plataforma que disponibiliza, né, conteúdos, enfim, estão lá. E aí é isso. Não sei se tem alguma coisa que você queira que eu comente especificamente. Enquanto você falava do Afroflix e essa crise das salas, né? E que antecede aí o momento de pandemia, e a gente sabe Sim. disso, me lembrou que a pandemia traz de volta, e eu gosto dessa coisa, né? Tipo, das curvas e voltas que o tempo dá, nos trouxe de volta a experiência do Cine Drive-In. Sim. E aí, tipo, e se a gente conecta, cara, tipo, nas nossas comunidades, toda comunidade tem aquele supermercado tipo Atacadão, em que o estacionamento é gigante, enorme, Sim. saca? Porque todo mundo sabe que a quebrada come, sabe? A alimentação, assim, todo mundo come, então essas redes de supermercado acabam ocupando um território dentro das quebradas, tipo, muito grande. Eu tenho pensado muito em como garantir que essa experiência, né, tipo, do Cine Drive-In possa também devolver uma forma de experiência presencial das pessoas, tipo, de nossas comunidades com as nossas produções, né? Porque tem uma questão, e assim como você, não tenho esse apego elitista com relação à sala do cinema e ao escurinho do cinema, porque quem me despertou o desejo de produzir audiovisual foi a televisão.
sabe? Então, É. tipo, foi assistindo a Sessão da Tarde, a Lagoa Azul, De Volta à Lagoa Azul e todas essas coisas que me fez, então, não foi o escurinho da sala do cinema. Então, eu consigo entender como as microtelas pode inquietar os nossos também, né? Independente de toda aquela magia do audiovisual. Mas gosto da proposta do cinema como experiência coletiva, né? Como a experiência como a gente teve, Sim, tipo, na exibição do Cabela lá na Federação, tipo, em Salvador, de você exibir o filme e poder trocar com quem está ali, com quem está na sim. sua frente. Aí, nesse sentido, acho que o É porque resgate, né, dos cineclubes e da experiência cineclubista é fundamental. Venha. eu acho que as pessoas acham que uma coisa anula a outra, entendeu? E não anula. Assim, você, na verdade, expande, né, as possibilidades mesmo. Eu acho que não anula a gente pensar o digital, não anula o físico, entendeu? Então, acho que são oportunidades mesmo, entendeu? Não acho que seja um pensamento de anular uma coisa ou outra, entendeu? Até porque já está existindo, né? Já está existindo. Claro que a gente tem um problema de internet real no Brasil, né? Muita gente não Uhum. tem internet no Brasil. Não tem. Então, assim, imagina internet. Não é pouca gente, não. É muita gente que não tem luz. E muita gente que não tem internet. Então, assim, pensar o digital não é pensar todo mundo ainda, entendeu? Então, assim, essa experiência do físico, né? Muitos projetos aí em 2014, 2013 foram fundamentais, assim, em 2008, foram fundamentais aí para pensar esses cinemas, né, na periferia, formações, né? As ONGs, né, fizeram muito esse papel da presença, né? De onde muitos de nós viemos, né? Eu mesma começo a minha formação nesses projetos, né, de lona de cinema em Nova Iguaçu, por exemplo, entendeu? Então, acho que é isso. As experiências são reais e possíveis de acontecer, entendeu? Muito massa. Gente, ó, eu tô aqui vendo se vocês estão mandando perguntas. Tem vários coraçõezinhos, vários adoro o acervo do Afroflix, muitos quero logo assistir Fartura. Não encontrei nenhuma pergunta. Se alguém colocou pergunta e eu piscianamente não vi, peço para repetir aqui novamente. A gente vai no fluxo. Mas conta para tipo, e aí, conta pra gente também a, como tá a relação, tipo, contemporânea da roteirista Yasmin Tainá com o mercado. Assim, tipo, porque eu gosto muito dessa coisa da nossa possibilidade de construir construir o nosso processo, o nosso circuito, tipo, a nossa autoria, mas também forçar que o mercado se modifique, né? E se diversifique, porque, afinal de contas, a gente escolheu também viver do ofício do audiovisual. E aí eu acho Sim, que é importante pensar, né, esse lugar como provimento, assim, é uma troca que eu sempre tenho muito com a Larissa, né, tipo a Larissa Fulana de Tal, que velho, a gente tem algumas escolhas, né, a gente pode trampar de telemarketing o dia inteiro e chegar em casa à noite e escrever os nossos roteiros e colocar as nossas coisas de pé, saca? Ou a gente pode aí ter a escolha de entender que vai dialogar com o mercado em algumas chaves, chegar lá, tipo, prestar o serviço, saca? Mas dentro do audiovisual e voltar para casa e continuar, tipo, dando conta do nosso, né? Tipo, como é isso para você? Como tem sido a sua construção, né, nessa direção? Pensando na profissional, Yasmin Tainá e o mercado. sim, boa, boa. Bom, é super recente, assim, minha... Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Quer dizer, eu tava. Beleza. Então, é super recente minha presença assim, no mercado mesmo. Sempre trabalhei muito no independente, filme de amigos,
meus filmes, enfim, essa correria que a gente sabe. Agora, assim, de uns 3 anos para cá, é que eu tenho trabalhado mesmo com cinema, trabalhado com série, de fato, tenho me dedicado a isso. Antes todo o processo, assim, vem de trabalhar em ONG, em projeto social, em instituições de pesquisa, enfim, já trabalhei em vários lugares, assim. Isso foi muito bom para mim também, de poder circular vários mundos. Eu acho que é isso também, o ofício de ser diretora, enfim, trabalhar com isso requer também um pouco de circulação, um pouco de vida também, oxigenando. Então, para mim, todas essas experiências foram válidas. E agora eu tenho trabalhado muito em série, né? Sala de roteiro, tenho feito clipes. Agora também, nesse momento, escrever lives, né? Que é um outro lugar aí interessante a gente pensar, né? Eu estou escrevendo agora mesmo um festival. Então, tem uma experiência aí, por isso que a gente estava falando, né, do digital aí, que é importante da gente aproveitar. A primeira sala de roteiro que eu fiz parte foi como assistente, né? Foi uma sala para Netflix, de uma série de comédia, e que ainda não saiu. E, então é tudo recente, assim, né? Enfim, estou trabalhando aí com essas plataformas, fazendo sala. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu noto muito, é que realmente, assim, tem rolado aí um esforço, né? Ao mesmo tempo um esforço, ao mesmo tempo um constrangimento, ao mesmo tempo, enfim, várias coisas de algumas produtoras, né? Em querer, enfim, contar histórias, enfim, e com profissionais negros, né? Presentes, assim. E o que eu sinto é que o caminho, eu acho que, lógico que é importante ser roteirista. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Está sendo uma experiência muito positiva para mim, embora esse trabalho, que também não exclui o meu trabalho autoral, mas às vezes eu não tenho muito tempo, né, o autoral, então eu fico ali no equilíbrio mesmo, na estratégia de pensar esses dois lugares, esse lugar do trabalho não só para pagar as contas, mas para fazer rede, mas para aprender, né? Mas para ver a possibilidade de existir outras salas, né? Outros arranjos de trabalho. Então, isso tem sido uma experiência bacana para mim. Mas o que eu tenho percebido também, Vivi, não sei como é que é para você também, na sua experiência, é que é importante também a gente ser roteirista, é importante a gente ser criadora, né? E eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Nas experiências que eu tenho tido, o roteiro, nós, né, nossa presença no roteiro, às vezes não tem uma grande interferência ali na história, né? A gente meio que fica ali como para escrever o texto, para fazer, né, a redação. Mas é importante, né? Eu acho que é um passinho de cada vez. Né? Eu acho que é importante a gente estar trabalhando, entender como funciona, mas entender que também, assim, cada vez mais precisamos ser criadoras, né? Então, eu acho que a principal coisa que essa circulação, assim, em TV, enfim, plataformas, é perceber isso, assim, precisamos ser criadoras, né? As plataformas estão chegando no Brasil e tem toda uma política, né, de questão racial, porque já entendem o Brasil com essa problemática, né? O Brasil não está lá essas coisas em relação a essa reputação, assim, de ser um país racista mesmo, um audiovisual racista que reproduz, né, essas lógicas, e aí acaba tentando tapar um buraco que não vai muito. Então, acho que é um ponto de atenção aí de que o jogo não está ganho quando somos roteiristas, né? O jogo precisa avançar para a criação, né? A gente precisa ser criadores, né, das nossas histórias, propor as nossas séries, né? Tá à frente disso. Então, acho que eu destacaria isso, assim, esse ponto de atenção, que é uma reflexão que eu tenho tido, assim. Mas é isso, né? Sempre aprendendo também, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo o momento. Acho que a expansão é sobre isso também. Muito massa, Yaya, e concordo com a dinâmica do um passo, outro passo, paciência. Tipo, compartilho do lugar de que é muito importante a gente se projetar,
para o lugar de criação, porque é importante a gente estar nos espaços de tomada de decisão. E É a gente isso. sabe que dentro da sala de roteiro, né, esse é o lugar, tipo, por mais que o processo ele possa ser colaborativo, né, e durante o processo todo mundo consiga, tipo, ter voz e colocar, tipo, chega um momento que o funil aperta. E aí, quando o funil aperta, quem está com a batuta na mão é quem decide se vai pender para um lado ou pender para o outro. E aí, nos colocarmos nesse lugar, nos prepararmos para, mais do que nos colocarmos, mas, sobretudo, nos prepararmos. Porque, tipo, a gente está em um mercado que não é como se a gente tivesse tido a possibilidade de experimentar esses lugares, seja em nossos processos formativos ou na estrutura que nos é possível dos nossos processos autorais, a nos aprimorarmos de fato, né, tipo, tecnicamente, metodologicamente, para assumir esses lugares. Então, ter aí essa leitura estratégica e humilde, de que é um passo, outro passo, paciência, e que a gente precisa se preparar para a próxima era, no sentido de que precisa ser um lugar que a gente caminhe nesse tempo, observando para onde a gente quer chegar. Mas essa conversa toda sobre as plataformas, assim, tipo, me lembrou muito que, primeiro, que a gente, tipo, acaba falando de plataformas que vêm do mercado norte-americano para cá, né? Tipo, a gente entende como as políticas afirmativas, elas são lidas com seriedade e regulamentadas, né, nos Estados Unidos. Então, tipo, no próprio país, essas plataformas, elas não têm como existir sem pensar em suas políticas internas de diversidade. E elas chegam no Brasil também com essa missão, né? Por serem aí empresas norte-americanas, elas precisam pensar suas políticas internas de diversidade em qualquer parte do mundo onde elas atuem, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem essa regulamentação externa ao nosso favor, porque aí pressiona o nosso mercado como um todo a se pensar. Mas tem um outro dado, que é o fato do mercado do VOD ainda não ser um mercado regulamentado no Brasil, né? Tipo, e aí tá uma briga aí no Congresso, e a gente teve recentemente a figura da Benedita da Silva, né? Tipo, como uma figura fundamental nessa briga pela regulamentação do VOD, porque ela estava, ou está, né, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e Deputadas, e aí responsável por emitir o parecer da comissão sobre uma proposta de lei de regulamentação no VOD no Brasil. E aí, quando ela se depara com o primeiro texto, né, propositivo da lei, ela identifica que não havia ali uma proposição de políticas afirmativas, né, tipo, a contento. E aí, óbvio, né, que a gente sabe desse processo exatamente por conta da atuação da PAN, a gente tem feito esse advocacy no Congresso Nacional, né, pensando as políticas de ações afirmativas no audiovisual. E Benedita foi uma gigante, assim, foi uma gigante na elaboração do relatório de regulamentação do VOD. Tipo, é uma peça histórica, assim, que a gente precisa, acho que todo mundo que tem atuado no audiovisual negro precisa olhar para aquele relatório e entender aquilo. E Benedita está vindo como candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, seria muito indelicado de nossa parte compartilhar um momento como esse na live e não comentar, né, da importância da gente ter uma figura como a Benedita e com a trajetória de Benedita disputando aí a prefeitura de uma cidade que é tão importante
para a produção audiovisual nacional, né? Como é que Sim. você está vendo isso? Você está imbricada com esse processo? Como você tem se pensado aí como ponte e energia de contribuição para isso? Eu acho que esse ponto é bem importante, assim, que é o que você começa, né? Você começa falando na live sobre trajetória, né? E eu acho que às vezes a gente não tem dimensão, né, da trajetória, das nossas trajetórias, das trajetórias das mulheres negras, né? De como que a transformação, ela parte de um lugar também, né? E assim como a Benedita, né, tem história, né? Eu acho que às vezes a gente confunde a discussão da cota como se fosse uma caridade, né? E a cota vem para reafirmar que existe uma trajetória, que as pessoas têm história e que essas histórias precisam ser contadas, elas precisam estar nos lugares que elas querem estar, né? A discussão sobre cota é sobre isso, né? E às vezes a gente leva para um lugar de porque é negro e tá lá, né? Não, tipo, tá ali porque tem história, porque tem trabalho também. Então, a Benedita realmente, assim, tem, enfim, a gente pode falar qualquer setor da sociedade. Qualquer toda a sociedade, a Benedita vai ter uma história. E uma coisa que eu amo assistir é os vídeos dela no Cult, assim, dos anos 80. É um escândalo, né? A gente revisitar essas imagens, assim, perceber que tem um discurso ali que a gente acha, pô, o que é a Benedita no Jô? O que é ela no Jô, Cara, entendeu? você lembra Tipo, da Benedita no Abolição, em 88, do Zósimo Bubu, quando o Zósimo acompanha a Assembleia Constituinte, e aí, assim, Benedita é uma das figuras, é uma das nossas representantes ali na Assembleia Constituinte, aí pensando a Constituição de 88 e tal, e Benedita e a Câmara, né, tipo, segue ela entre a quebrada, tipo, que é tipo, onde ela morava, e a Assembleia, sabe? Tipo, e o posicionamento de Benedita, os discursos de Benedita, e você vê os discursos de Benedita hoje, e aquela mulher permanece ali. Então, tipo, esse lugar também de não ter sido moída por uma máquina de fazer política de um lugar distante, né, da nossa pulsação de vida, da nossa pulsação de justiça social, eu acho que é super significativo a gente reconhecer na figura de Benedita. Assim, a semana passada ela tinha chamado a atenção para uma questão que era o seguinte, tipo, a esquerda precisa aprender a conversar com as pessoas evangélicas nesse país, sabe? E isso me deu um alerta, tipo, muito grande, que é você pensar, tipo, Benedita é uma mulher preta evangélica no Brasil e que consegue dialogar com todos os setores dessa sociedade de um lugar de muito, muito respeito e autoridade, sabe? Então, porque esse é o papel do gestor público. Não importa, né? Não importa se ela é evangélica. Claro que importa. Mas, assim, tô dizendo, no ofício dela, importa ela defender os direitos do povo. E é isso, é uma mulher negra que ensina isso pra gente, entendeu? Então, tá aí. Essa é a tecnologia óbvia, mas é a tecnologia que a gente está buscando porque é isso, né? O foco perdido, né? Ela tem isso muito claro, né? As respostas dela sobre aborto, por exemplo, né? Ela tem muito claro, assim, que é um direito, né? Não é... Sou evangélica, né? Enfim, tem outras visões, mas é isso, é um direito. É um direito. Né? Não perpassa sobre o que a minha opinião só, né? Óbvio que tudo que a gente faz está perpassado sim aos nossos gostos, sim. Não é negar esse lugar, mas se é um direito do povo, se é uma necessidade da comunidade, não importa se
o meu livro sagrado, ou sei lá o quê, ou nem é um livro sagrado, né? Se uma comunidade diz contra, né? Enfim, eu acho que é isso. Esse é o papel, né, do gestor público, né? E eu acho que ela faz isso bem. Acho que ela é uma grande referência pra gente. Tinha que ter essa história, tem que virar série, Vivi. Eu também Benedita. acho, assim, e eu acho que aponta muito para esse chamado que Sueli Carneiro tem dado aí nos últimos 4 anos nesse país, de E que a ela sociedade gosta de brasileira puxar a orelha das né, cineastas, né? Sueli Carneiro adora. é maravilhosa. Que E dia ela que você vai fazer um tem. filme com o livro da Conceição? Que dia que você vai fazer um... Adora, da Cidinha? Adora puxar a nossa orelha. É impressionante. Mas ela tá E é certa. isso. E ela fala sobre essa coisa de que as construções simbólicas e as construções imagéticas, elas são responsáveis também, né, por imaginar e apontar caminhos possíveis para os novos marcos civilizatórios da sociedade brasileira do ponto de vista do ponto de vista racial e político e social como um todo, né? Gente, veja bem, estamos aqui nesse papo super lindo, super gostoso, há 1h30. Tanto eu quanto o Yaya, a gente compartilha línguas recheadas de assunto e a gente gosta muito e sempre de se encontrar e trocar ideia, porque a gente vai abrindo portas e janelas e pulando mesmo de um lugar para o outro. Vocês não apresentaram para a gente perguntas, eu vou entender que estão contemplados e contempladas com as trocas que É isso. garantimos até aqui. Às vezes E é isso, pedir é para. Às a vezes é fruição isso, e mesmo tudo do bem, é papo. isso. E tudo bem também, assim, É, não é um problema. E aí eu exato. queria só que Yaya pudesse aí dedicar algumas palavras, sobretudo para o trabalho das mana da Companhia Capulanas de Arte Negra, que assim, tipo, são fodas e eu digo e redigo em qualquer espaço, que amo demais o trabalho que essas meninas desenvolvem a partir da Zona Sul de São Paulo, né? A partir do lugar delas de existência e, sobretudo, a disposição que essa companhia tem para pensar e repensar as nossas diversas formas de existir mulher negra no mundo, saca? Então, queria que você pudesse Uhum. aí dedicar algumas palavras para a Companhia Capulanas para que a gente consiga se despedir por hoje. Tá bom, maravilha. Então, primeiro agradecer aí o convite, né, de estar aqui com você hoje, conversando nesse diálogo tão importante, sempre importante, né, a gente conversar, mesmo que nessa coisa, a distância. Você sabe que eu gosto de uma roda de samba, você sabe disso, Ai, que a gente gente, pode bom. não marcar, você pode saber que você não tá no Rio, que a gente não vai se falar, mas se você for no samba, você vai me ver, entendeu? Então, assim, já sabe que eu não gosto desse negócio, eu gosto da rua mesmo, da presença de sambar, de beber cerveja, de, entendeu? Encontrar as pessoas, é isso que eu gosto. Por essa oportunidade de a gente estar dialogando aqui, mesmo que no meio dessa pandemia, e é isso, a gente tem que se adaptar também às questões que estão no nosso caminho. Dizer que eu espero que a gente possa, né, fazer um papo aí presencialmente no futuro, que é importante também, a troca física, né? A vida também acontece ali. E é isso, agradecer, desejar muito axé para vocês, muita fartura, um estado de fartura para todas, entende? Que a gente esteja sempre muito bem alimentada, e estar bem alimentado não é sobre ter 2 geladeiras, né? Às vezes é sobre boas pessoas no caminho, né? Boas pessoas para fazer cinema, que isso é muito importante, né? Ter as pessoas ali que é a tua fonte de alimentação principal. Às vezes, no set, eu acho que você talvez você concorde, a gente não tem vontade de comer. A Lilis, eu converso muito com a Lilis, né? A Lilis aqui no Rio de Janeiro, pô, tu imagina, né? É o tempo inteiro. Então, ela fala, cara, às vezes eu entro num estado tão forte que, lógico que a gente come, obviamente, mas assim, que às vezes você se sente tão alimentado, sabe? Quando a cena tá rolando, quando tá rolando um negócio ali na tua frente, que tu esquece de comer, ou, sabe? Lógico que o físico é importante, né? Mas é tão importante também a gente não perder de vista essa dimensão da alimentação, do que nos alimenta, entende? Dessa troca mesmo, sabe? Da vida, de querer estar vivo, né? No momento
que a gente está atravessando com genocídio, com suicídios, com vírus, com momentos, né? Acho que querer viver a vida, sabe? Tá alimentando. Desejo aí para as capulanas, para você também, Vivi, muita comida para você nesse processo aí do Oscar, que seja um Nossa, que grande mamãe esteja banquete. ouvindo isso. Vai. Que seja um grande. Eu queria comer esse caruru, mas isso daí a gente fala depois. Vai Esse rolar, vai caruru eu rolar, queria. vai Queria muito rolar. lá no Coqueiro Grande comer, entendeu? Não sei qual vai ser, mas gostaria. Então, que Cara, seja você um vai receber um banquete também, convite. entendeu? Que seja bom. Você vai receber Diga. um convite em 2021 que o Coqueiro Grande vai te enviar, que você desde hoje está proibida de recusar. É surpresa para a próxima Ai, meu fase, mas Deus. é real, é real. Mas é Eita. concretização de sonho que sonhamos juntas, digamos assim. Eita, eita. Quero agradecer demais assim, a sua generosidade, a sua vivacidade. Nossa, agradecer a sua produção lá para o IMS. E aí vejam os filmes dessa coleção, né, de convidados pelo IMS. E aí a Yá fez uma homenagem mesmo à nossa possibilidade e escolha por viver e por respirar. Né? Então, assim, tipo, agradecer demais aquela sensibilidade, me emocionou muito. Dizer que também tipo, sou muito feliz de compartilhar esse tempo histórico com você, compartilhar sonhos com você. Te devolvo, né, as mesmas palavras, celebre cada momento da vida, sabe, brinde, garanta os vinhos, garanta as cervejas, garanta os sucos de maracujá, garanta todas as Axé, águas que vai garantir oxigenar axé. aí cada neurônio para suas produções e invenções. Dizer que a Goma Capulanas, né, é um dos espaços onde sinto também como minha casa em São Paulo, e lhe dizer que assim que essa pandemia passar, Eita. cozinhar. Mas eu sei que as gurias Aham. são ótimas Amo. na cozinha, elas vão poder oferecer muitos outros alimentos, tá? Tipo, agradecer, tipo, de paixão mesmo, por ter topado vir aqui e contribuir com esse processo das capulanas. Agradecer a galera que acompanhou a gente aqui desde o início e terminar dizendo que a nossa conexão é a nossa principal fonte de existência e alimentação. Beijo nos seus corações. Beijo. Bye bye aí. Beijo. Axé. Tchau, tchau. Tchau. Eita, agora eu acho que eu que tenho que encerrar aqui a parada.